Meus amigos, bom dia a todos. Professor Marco Antônio mais uma vez aqui com vocês. Na aula de hoje nós vamos falar de razão de seção de segmento e também de uma pequena introdução ao estudo da álgebra linear. Então vamos lá? Vamos aos exercícios? Bom, meus amigos, então nós vamos falar da razão de seção de um segmento, só que, conforme você está vendo aqui, nós vamos dar uma abordagem vetorial. Mesmo vetor que você estuda na física, serve aqui como uma introdução também para a álgebra linear. Bom, para falar de vetor, a gente tem que primeiro definir o que é um segmento equipolente. Segmento equipolente são aqueles que possuem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então, olhe bem. Mesmo módulo é tamanho. Direção é inclinação. E sentido, no caso aqui, todos esses que você está vendo aqui no plano, vai da esquerda para a direita. Quando você tem isso, mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo, você tem então segmentos equipolentes. Tá, e o que vem a ser o vetor? O vetor é o ente que representa todos esses segmentos. A representação geométrica de um vetor sempre é partindo da origem. Você pode reparar que todos esses segmentos eles vão ter 3 menos 1, 2, menos 2, menos 4, 2. Esse aqui, abscissa 3, ordenada, abscissa 1, abscissa de B3, abscissa de A1, 3 menos 1, 2. Ordenada 5, ordenada 3, 5 menos 3, 2. Então, todos esses aqui, olha esse, 1 menos 1 e menos 1 menos 3. Se eu fizer a abscissa, 1 menos 1, 2. Se eu fizer a ordenada, 1 menos 3, 2. Então, todos têm 2, 2 como resultado, que é justamente a representação que você está vendo aqui. O vetor de origem em 0, 0 e extremidade final em 2, 2. Rabinho, como tinha um professor que gostava de falar, rabinho no 0, 0 e pontinha no 2, 2. Então, a representação geométrica de um vetor sempre parte da origem. A representação geométrica de um segmento equipolente, claro que não, parte do rabinho dele, da origem dele, e da extremidade final dele, perdão. Mas quando se pede para representar um vetor, o vetor representante é sempre partindo da origem. Para você entender isso melhor, eu vou mostrar aqui no espaço unidimensional. Repare bem, no espaço unidimensional, que é o espaço em uma dimensão, você vê isso com mais clareza. Menos 2 menos 4 dá 2. 6 menos 4 dá 2. 7 menos 5 dá 2. Ou seja, o vetor representante seria sempre esse aqui, rabinho em 0 e a pontinha dele em 2. Tá certo? Com isso surge o que a gente chama de notação de Grassmann. Seja um vetor determinado por AB com A na origem e B na extremidade, podemos indicar AB, vetor AB como B menos A. Então, se você tem um segmento equipolente, cuja origem seja 1, 3, e a extremidade, a pontinha dele, no caso, seja 3, 5, o seu vetor representante vai ser 3 menos 1, 5 menos 3, será 2, 2. Isso aqui é importante na álgebra linear, essa pontinha menos o rabinho, vamos falar assim. Isso é muito importante em todos os exercícios. Vou mostrar aqui alguns agora. Primeiramente, na álgebra linear, quando a gente pede para você somar pares ordenados ou ternos ordenados, se soma abscissa com abscissa, ordenada com ordenada. Então aqui, A mais B,
Se A é 3, 2, B é 7, 5, 3 mais 7, 10, 2 mais 5, 7. 5A. Bom, isso aqui já é a multiplicação de um real por um par ordenado. Só fazer a distributiva, 15 e 10. Menos 2B. No caso, B é 7, 5. Menos 2 vezes 7 dá menos 14. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. 7B menos 3A. É só pegar 7 e multiplicar por 7, 5, que é o B, menos 3A. Isso vai dar 7 vezes 7, 49, menos 9, 40. 7 vezes 5, 35, menos 6, 29. A menos 8B. Se A é 3, 2 e B é 7, 5, isso aqui vai ficar então assim, ó. 3 menos 20, menos 56 dá menos 53. 2 menos 40, isso dá menos 38. O outro aqui, ó, A sobre 2 mais 3B. Isso aqui dá 3, 2 dividido por 2 dá 3 meios 1. 3B vai dar 21, 15. Quando eu somar, isso aqui dá 45 sobre 2 e 16. Tá certo? Olha outro exercício aqui interessante. Dados A01, B menos 3, 1, C 4, 4, D 5 menos 2. Agora é vetor. AB mais 2CD. Como é que é AB? B menos A. Como é que é CD? D menos C. Agora, entrando com as coordenadas, eu tenho isso aqui. Certo? Vai ficar menos 3 menos 1, menos 0, 0, 1. 5 menos 2, 4 menos 4, 4, que é o vetor CD. Vai ficar 1 e menos 6. Fazendo a distributiva, dá 2 e menos 12, e a soma vai dar menos 1, menos 12. Olha esse. 3C menos A, menos 2B menos D. O C é 4, 4, como você está vendo lá em cima. O A é 0, 1, então vai ficar 4, 4 menos 0, 1, vai dar isso aqui, 4, 3, né? O B menos D. O B é menos 3, 1, o D é 5 e menos 2. Fazendo as contas vai dar menos 8 e 3. Isso dá 12 e 9, fazendo a distributiva. Menos 16 e 6, isso aqui vai dar 28 e 3. Agora, é legal você não entrar muito precipitadamente com as coordenadas, não. Por exemplo, olha esse caso aqui, A, B, B, C, aparece A aqui, D aqui. Então, o ideal aqui é você primeiro fazer essa álgebra toda e só no final você entra com as coordenadas. Repare, ó, AB é B menos A, CB é B, BC é C menos B, AD é D menos A, aqui é A menos D. Então, fazendo tudo, ó, fazendo toda essa álgebra aqui, distributiva, etc., é como se você estivesse fazendo aqueles exercícios de sétima série de redução de termos semelhantes. Aí eu chego a isso aqui, pronto, só nesse momento, ó, A, B, C e D, que eu entro com as coordenadas. Fica muito mais fácil, fica muito mais simples, você pode reparar. Bom, amigo, agora eu acho que a gente já pode falar um pouco de razão de seção. O que é a razão de seção? Você estudou isso na geometria plana, não significa uma novidade para você. Você tem um segmento, eu entro com um ponto que divide esse segmento numa razão qualquer. Pode ser pela razão de 1 por 1, 1 para 2, 1 para 3, 5 para 7, ou 7 para 5, dependendo do tamanho desse segmento. E como é que se obtém essas razões? É muito simples. Com um plano cartesiano é muito simples. Determine a razão em que o ponto M, 7, 1 divide o segmento AB, A2 e menos 1 e B, 17, 5. Então, ó, a situação é essa. Ó. M, 7, 1 divide esse segmento AB. Só tem sentido falar em razão de seção se os segmentos forem, se os pontos estiverem na mesma reta. Em outras palavras, se os pontos forem colineares. Senão não tem sentido. Se eu tiver um ponto aqui, vai dividir o segmento aonde? Né? Então não tem sentido. O M tem que estar presente, tem que estar alinhado tanto com A quanto com B. Feito isto, é muito simples, é só aplicar o conceito que a gente viu anteriormente. Ó. AM
em que o ponto M divide o segmento AB. Olha o sentido, ó. AB, não é BA. Se fosse BA, teria que ter outro sentido, mas é AB. Então, AM está para MB. Em resumo, é isso que a gente quer. M menos A, B menos M. M quem é? 7, 1. A quem é? 2 e menos 1. B é 17, 5. Aqui é 7, 1. Repare, 5, 2, 10 e 4. Quanto é a razão de 5 para 10? 1 sobre 2. Quanto é a razão de 2 para 4? 1 sobre 2. Ah, então vai dar sempre a mesma coisa. Claro, vai dar sempre a mesma coisa, senão eles não estariam alinhados. Sempre eu terei a mesma razão. Se por acaso eu tivesse um 7 aqui, você teria que dizer para mim, professor, esses pontos aqui não estão alinhados. Porque estando alinhados, eles estarão sempre na mesma razão. Olha esse outro aqui, ó. Determine a razão em que o ponto M06 divide a B, sendo A 2, 1 e B 6 e menos 9. Repare que esse ponto M aqui, ele está externo ao segmento AB. O que isso vai acarretar? Eu já vou de cara te responder. Vai acarretar uma razão negativa. Isso na geometria plana já era assim. Razão negativa existe na razão de seção. Tá. De novo, qual o sentido? Isso é importante, hein? AB. Então, ó, AM para MB. Quem é AM? É M menos A. Quem é MB é B menos M. Isso aqui vai ficar 0,6 menos 2, 1. 6 e menos 9 menos o 0,6. Aí eu tenho menos 2, 5. 6 e menos 15. De novo, ó. Menos 1 sobre 3, que é a razão de menos 2 para 6. E 5 para menos 15, que é a razão de menos 1 para 3. Então, a mesma razão, tanto com a abscissa, insisto, quanto para a ordenada. Mais umzinho aqui, para a gente finalizar a nossa aula de hoje. No plano cartesiano, considere 3 pontos. A, menos 1, B, 1, 3 e C, 4, 9. Determine a razão AB, BC. Bom, razão AB, BC, B menos A, C menos B. Isso aqui vai ficar 1, 3 menos o A, que é menos 1. Embaixo, o C, que é 4, 9, menos o B, que é 1, 3. Fazendo as continhas, 1 menos 1 dá 2, 3 menos 1 dá 4, 4 menos 1 dá 3, 9 menos 3 dá 6. Repare que a razão é 2 sobre 3. Tanto faz com a abscissa quanto com a ordenada, a razão é 2 sobre 3. Perfeito? Aí temos aqui uma segunda pergunta. Podemos afirmar que esses 3 pontos são colineares? Justifique. Resposta: sim. Eles estão alinhados porque tanto quanto a abscissa, tanto quanto a ordenada, me proporcionaram a mesma razão, 2 sobre 3. Então está aqui a justificativa. Porque a razão é a mesma, tanto para a abscissa quanto para a ordenada. Só para finalizar, eu gostaria de ressalvar que o nosso livro tem uma abordagem um tanto quanto diferente da nossa no que diz respeito a esse assunto. Eu não vou aqui discutir a melhor ou pior, eu só estou aqui querendo introduzir a álgebra linear para vocês, porque ela vai ser de grande serventia em demonstrações de fórmula, de ponto médio, de baricentro e outras coisitas mais. Então, o objetivo é só esse. Então, por isso que no início da aula eu falei uma abordagem vetorial para esse tipo de assunto. Na próxima aula nós vamos falar em coordenadas de ponto divisor, e aí vamos continuar dando essa abordagem, tá? Mas se você abrir o nosso livro, você vai ver que ele ensina isso um pouco diferente disso que eu estou te mostrando. Isso não tem problema nenhum, eu acho que até só enriquece. Ok, meus amigos? Até a próxima, fiquem com Deus.